O Amor Vencerá chega até a sua casa nesta hora, através do sistema Canção Nova de comunicação, pelo rádio, pela TV e pela internet. Graças a Deus que temos a oportunidade sempre de nos colocarmos na presença do Senhor. O amor chega até a sua casa, a casa do seu coração, e que tudo vençamos pelo amor. Que o amor de Deus nos conduza nesse momento oracional. Que o amor de Deus desperte o nosso coração, a nossa alma, e um amor preferencial no nosso coração por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gosto sempre de dizer que a cada oportunidade que nós temos de nos colocarmos em oração, nós podemos e devemos escolher a qual Senhor queremos seguir e servir. Essa é uma oportunidade única que o Senhor nos dá de novamente escolhermos a qual Senhor queremos servir e seguir. Não estou sozinha, quero cumprimentar o Padre Joaquim. Seja bem-vindo, Padre. Obrigado, Vanúzia. É uma graça estar aqui com você no Amor Vencerá. Este programa que é um grande grupo de oração, que atinge a sua vida, as suas intenções. Hoje um dia muito especial, dia de Santo Antônio, também mês do Sagrado Coração, sexta-feira, devoção do Sagrado Coração. E nos unimos para rezar, que como a Vanúzia trouxe, temos que escolher por Deus em todos os instantes da nossa vida, mas em especial como nos propomos a rezar, e este é o momento aqui no Amor Vencerá, estaremos juntos em oração. Amém. Seja bem-vinda, Bruna. Muito obrigada, Vanúzia. Bom dia, família Canção Nova. Você que nos acompanha agora. Eu declaro que nessa manhã eu quero seguir e servir a Jesus. Eu quero que Ele seja o Senhor da minha vida. E imbuídos dessa condução da Vanúzia, já na abertura do programa, assim também você se decida logo agora a dizer: Jesus é o Senhor da minha vida. Amém, amém. Arthur, seja bem-vindo. Muito obrigado, Vanúzia. Você também que está nos acompanhando em casa, nesse programa Amor Vencerá. E eu queria aproveitar, Vanúzia, como vocês já ouviram, quando eu falei no Sorrindo para a Vida, começamos hoje a festa do Pai das Misericórdias no santuário. É um acampamento que acontece todo ele dentro do santuário. Momento de oração, adoração, pregação. Vai ter também à noite quermesse. Eu passei agora ali, até o Padre Bruno já estava pendurado, arrumando as bandeirinhas de São João, porque a quermesse é toda preparada. Porque, Vanúzia, Padre, Bruna, o filho, quando ele voltou para casa, ele foi recebido com festa. Então, faz parte do acampamento do Pai das Misericórdias essa festa, celebrar o filho que volta. E você que está em casa, você que é daqui da região, que dá tempo ainda de vir, e você que não é, eu sou muito longe, sou lá do Nordeste, sou do norte do país, acompanhe pela TV Canção Nova, vai ser transmitido, né? Mas você que mora aqui na região do Vale do Paraíba, não deixe de vir, vai ter comidas típicas na quermesse, então não fique preocupado, vai ter alimento, porque foi a festa completa quando o filho voltou, né? Então, vem para esse momento de graça, que é a festa do Pai das Misericórdias, a festa da Santíssima Trindade. Tem presença do Padre Bruno, do Padre Ricardo Rodolfo, Padre João Gualberto, Padre Toninho, Dom Benedito Benício, Salete Ferreira, Gisele Pires, Márcio Todeschini, Patrícia Coelho e muito mais. Todo mundo da comunidade Canção Nova está convidado a participar da festa do Pai das Misericórdias. Tem um time enorme, Sim. Graças a Deus. Quero cumprimentar você que está aqui no rincão do meu Senhor. Temos algumas pessoas que vieram rezar conosco ao vivo. Sejam bem-vindos. Vamos rezar juntos, invocar a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas e sobre a vida de tantas pessoas que se recomendam às nossas orações. De maneira muito particular, queremos apresentar ao Senhor os agonizantes desta hora. As pessoas que estão em agonia, na agonia da morte, mas ainda estão com o coração fechado para Deus. Que elas sejam alcançadas nesta hora
pela força da oração. Queremos também apresentar ao Senhor tantos pedidos, Padre, contidos aqui na barca de oração. São muitos. Geralmente, temos pedidos... Está vendo? Não se preocupe porque está caindo, não. É de propósito. Para você ver, olha, quantos pedidos. E os pedidos que estão contidos no nosso coração, nós os depositamos desde já no coração misericordioso de Jesus. Aproximemo-nos do Senhor com muita confiança, porque o olhar do Senhor está sobre nós. Vamos cantar, Bruna? Declaramos: Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar que na vida outro Deus não há. Canta isso, declaramos. Declaramos: Jesus é o Senhor, pois com grande amor veio salvar aos povos, raças e nações. Veio ensinar que na vida outro Deus não há. Aleluia, aleluia, aquele que governa para sempre. E declarar que Jesus é o Senhor é colocar-se livremente sob o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. É dizer para você e para o mundo que a nossa vida só tem razão de ser se vivermos pautadamente pelo senhorio de Cristo. Nós vamos rezar com a passagem bíblica que está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículos 24 seguintes, que vai nos dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais que o alimento, e o corpo não é mais que as vestes? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Não valeis vós muito mais que elas?
eu e você valemos muito mais que as aves do céu. E o convite do Senhor, neste momento de oração, para mim e para você, é iniciarmos fazendo uma escolha. Essa é a hora do combate. Escolher a qual Senhor queremos servir é um combate espiritual que adentramos. Mas precisamos escolher ao Senhor a quem servir. Oferecer decididamente o nosso coração para que o Senhor o purifique e desperte no nosso coração o amor preferencial por Ele. Não sei onde você está agora, de onde você está nos acompanhando, se em casa, se no escritório, se no carro, se na rua, não sei. Independentemente do lugar onde você está, recolha-se na presença do Senhor. Nós podemos rezar sempre, em qualquer lugar, porque a oração brota do coração. Quero convidar você a colocar o seu coração à inteira disposição do Senhor, de forma muito decidida, para escolher Jesus Cristo como Senhor da sua vida, como Senhor da sua família, da sua história. É um momento de uma decisão pessoal, forte, única. É um momento de você se colocar livremente sob o senhorio de Cristo. É o momento de você se colocar sob a autoridade de Jesus, porque só Ele tem autoridade legítima sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Queira. E se você quer, diga para o Senhor: Senhor, eu te dou as rédeas da minha vida, as rédeas da minha família, para que o Senhor a conduza. Eu não sei quais são as realidades que permeiam o seu coração nesta hora. Eu não sei o que está ocupando espaço no seu coração, ou o que está ocupando o espaço de Deus no seu coração. Mas peça ao Senhor, se você quer de fato, que Ele seja o Senhor da sua vida, que Ele conduza a sua vida, conduza o barco da sua vida do jeito que Ele está. Abra o seu coração, coloque-se à disposição do Senhor e suplique a graça. Se você acha que sozinho, que sozinha você não consegue tomar esta decisão, porque você está se sentindo vulnerável demais, fracassado, fracassada, como pai, como mãe, como profissional, a vida não está lhe favorecendo muito. A vida não está lhe favorecendo muito. Peça ao Senhor: Senhor, que a sua graça nesse momento me predisponha a rezar, a me colocar na sua presença. Que a sua graça, Senhor, me atraia. Que a sua graça, Senhor, me conduza. Que a sua graça conduza os meus pensamentos. Peça ao Senhor a graça de você ser conduzido pela graça de Deus nesse momento. Que a graça de Deus desperte o seu coração, desperte a sua alma, desperte o seu espírito, desperte o seu físico, desperte todo o seu ser, a sua atenção para Ele, para o Senhor, para que tudo que há em você se volte para nosso Senhor Jesus Cristo. Que tudo que há na sua vida seja submetido ao poder de Deus. E nós suplicamos, Senhor, dá-nos a graça, Senhor. Dá-nos a graça de um coração aberto. Dá-nos a graça, Senhor, de nos afastar de tudo que nos afasta do Senhor e nos aproximarmos de tudo que nos aproxima do Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de tirar da nossa vida tudo que não proclama o Teu senhorio.
Dá-nos a graça, Senhor, de submetermos ao Teu senhorio a nossa mente. Quantos pensamentos anti-evangélicos, quantos sentimentos anti-evangélicos que há em nós. Quantas rebeldias, quantas dúvidas, quanto medo, quanta desconfiança do poder de Deus. Nós não podemos ter outros senhores. Essas realidades não podem ocupar o lugar de Jesus na nossa vida. O medo não pode ser o seu Senhor. O medo não pode conduzir a sua vida, não pode conduzir a sua história. A incredulidade não pode conduzir a sua história, não pode ter a última palavra na sua vida. Diga: Senhor, dá-me a graça de crer no Senhor. Dá-me a graça de crer em Ti, Senhor. De crer com todo o meu coração, Crer com todo o meu coração, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. todo o meu entendimento. Eu quero, Senhor, fazer essa experiência transformadora de colocar-me sob o Seu senhorio. Porque se colocar sob o senhorio de Jesus é experimentar, é fazer essa experiência transformadora. O Senhor quer transformar todas as realidades da sua vida, todas, porque Ele pode, porque Ele é o Todo-Poderoso. O Senhor quer dar a você um conhecimento profundo do amor dEle. O Senhor quer ocupar, quer ter o primeiro lugar na sua vida. E muito interessante que quando eu li o versículo 24, que diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezar o outro. Eu fui olhar no catecismo da igreja se tinha alguma coisa falando a respeito desse versículo. E muito interessante, no número 2113, no Catecismo da Igreja Católica, vai dizer assim, referente ao versículo 24. A idolatria não diz respeito somente aos falsos cultos do paganismo. Ela é uma tentação constante da fé. Consiste em divinizar o que não é Deus. Existe idolatria quando o homem presta honra e veneração a uma criatura no lugar de Deus. Quer se trate de deuses ou de demônios. Ou de demônios do poder, do prazer, da raça, dos antepassados, do Estado, do dinheiro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, diz Jesus. Numerosos mártires morreram por não adorar a besta, recusando-se até simular seu culto. A idolatria nega o senhorio exclusivo de Deus. É, portanto, incompatível com a comunhão divina. E o Senhor quer derrubar no nosso coração todos os ídolos, todos, coisas, pessoas, realidades disfarçadas com vestes bonitas, mas são idolatrias que estão na nossa vida, pequenas e grandes. Não sei se existe pequenas e grandes. Às vezes são coisas pequenas, ninharias, que a gente acha não tem nada a ver, mas são idolatrias que estão ocupando espaço no nosso coração. São idolatrias. Pode ficar à vontade, Padre, para rezar. Enquanto nós íamos rezando, após nos proclamar essa palavra, me vinha essa realidade de que quando ouvimos essa passagem, não podeis servir a Deus e ao dinheiro, parece que somos já conduzidos a essa realidade de desprezar quem tem muito, porque não vai se salvar, e pensar que é necessária uma pobreza simplesmente material para alcançar a salvação. Não é isso. Quantos pobres têm riquezas das quais eles
apegando-se a elas, se afastam de Deus. E existem, claro, com exceções, ricos que têm muitos bens, mas desapegados desses bens, servem a Deus. A realidade dos santos nos ensina isso. A maioria deles eram homens simples, pobres, mas alguns de muitas posses e ricos, que abriram mão de suas posses para ter Deus em primeiro lugar. Eu não sei qual a sua riqueza, como a Vanúzia vinha nos conduzindo, mas eu quero te conduzir agora a ter como riqueza primordial do teu coração a vontade de Deus. O que você ama. Imagine agora no que você tem gastado tempo, no que você tem pensado. Quantas pessoas têm como riqueza hoje a internet, os vícios de celular? Quantas pessoas hoje têm como riqueza? Você está se consumindo em pensamentos, realidades de matéria, dinheiro, bens, trabalhos, até famílias. Óbvio que isso é importante. Cuidar da realidade financeira, cuidar da família, preocupar-se. Me vinham agora pais de família preocupados, mães de famílias preocupados, mas a sua riqueza não pode ser esta realidade que te aflige, tem que ser o Senhor. Então repita comigo agora: eu me disponho, Senhor, Eu me disponho, a ter Senhor, o Senhor a ter o Senhor como minha riqueza como minha riqueza e abrir mão de mão tudo o que me afasta de vós. de tudo que me afasta de vós. Eu convido você que está presente aqui no rincão do meu Senhor, fica de pé por um instante e faz uma oração sincera neste momento. Pensa no que você tem consumido os seus pensamentos, as suas energias, e pede agora uma libertação para que os seus pensamentos e a sua energia, o seu dia a dia, o seu tempo, tenha como prioridade a vontade de Deus, a oração, o clamor a Deus, entregar a Deus essa situação. Não, você não pode parar de trabalhar, você não pode parar de buscar o recurso, a solução para este problema de saúde, mas com suas forças não está dando certo. Coloca agora nas mãos de Deus essa situação. Tenha coragem de dizer: a minha riqueza é o Senhor e com Ele eu enfrentarei tudo e sairei vencedor. Não há como servir a Deus e perder. Não há como servir a Deus e ter uma derrota como futuro. Quem serve a Deus é vitorioso. Quem serve a Deus alcança a libertação, a cura, a restauração, a solução do impossível. Tenha essa confiança agora, meu filho, e abra mão. Imagine que quanto maior a riqueza, mais preocupação ela traz, humanamente falando. Quanto melhor é o carro, mais caro é o seguro, mais difícil é cuidar daquele bem tão valioso. Existem carros que custam milhões e não podem nem estar em determinados lugares como os carros comuns. Requer muito cuidado, muito dinheiro, muita preocupação. As casas, quanto mais suntuosas, mais ricas, mais pomposas, mais cuidados. As roupas, enfim, todo bem material. Agora, a vontade de Deus e a riqueza que o Senhor coloca em nosso coração não precisam de preocupação, de preocupar-se de defendê-las do ladrão, como diz a palavra. Juntai para vós tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde o ladrão não rouba. Proclama agora, meu filho, que a tua riqueza é o Senhor. A minha riqueza é o O Senhor. ladrão não rouba, a ferrugem não destrói, a traça não destrói o amor a Deus, e ele pode ser exposto, ser anunciado, ser declarado para todos, sem medo, sem apegos, sem preocupações exageradas. E vai rezando diante do Senhor, que nós possamos diante de Deus ir rezando, para ter como riqueza o Senhor, e abrir mão de tudo aquilo que nos afasta dEle. Vai orando.
Quando você está distraído, quando nós estamos distraídos, em algum momento, em que você pensa? Quando a sua mente, os devaneios, né? A sua imaginação vai para qual direção? É justamente aí que se revela qual é o Senhor que está ocupando espaço no seu coração, que está conduzindo a sua vida. Nas distrações, quando a gente toma consciência, nossa, eu estava pensando nisso. Quando você acorda e abre os olhos de manhã, qual é a primeira coisa que você pensa? É em Deus? Ou é no trabalho que tem que fazer, no dinheiro que tem que ganhar? Em que você pensa? Não tem como nós servirmos a dois senhores. Porque ou nos afeiçoamos a um, ou nos afeiçoamos ao outro. São pessoas diferentes, são, entre aspas, deuses diferentes. Não tem como servir aos dois. E até porque nós vamos nos afeiçoando a um. Vamos tomando a forma. Não sei se vocês já viram, né? Às vezes a gente convive tanto com uma pessoa que alguém diz assim, nossa, quando eu vejo você eu lembro de fulano de tal. A gente vai pegando os gestos, até o semblante, né? Vai ficando parecido. Por isso nós precisamos escolher a qual Senhor queremos seguir e servir. Declare agora. Quem você gostaria que fosse o Senhor da sua família? Declare, Jesus, tu és o Senhor da minha família. Saiba que este Senhor está ansioso para ordenar a sua vida. Ordenar a sua família. Se a sua vida está uma bagunça, é porque muitas realidades estão invertidas. Há aí uma desordem. Convide Jesus para ser o Senhor. Não importa o que você já viveu até aqui. Não importa em que pé está a sua família, o seu matrimônio. Tantas realidades desencontradas, submeta-as ao senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Proclame na força do Espírito da minha vida, Jesus é o Senhor. Talvez você está pedindo pelos seus filhos que estão presos. E presos longe, em estados muito distantes. Declare o senhorio de Jesus na vida dos seus filhos. Submeta os seus filhos ao senhorio de Jesus. Deposite os seus filhos na chaga do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Guarde, refugie os seus filhos na chaga do coração de Jesus. Ele é o Senhor. E lá está tudo salvaguardado. Introduza a sua família na chaga do coração de Jesus. Tudo que permeia a sua vida, diga: Jesus, tudo eu coloco em tuas mãos. Diga a nosso Senhor que você não quer ser mais o mesmo, que você não quer ser mais a mesma, que você quer fazer uma profunda e sincera experiência de viver sob o senhorio dele, de viver de acordo com a vontade dele. Viver sob o senhorio de Jesus é viver de acordo com a vontade de Deus. É viver mediado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. É na força do Espírito que nós proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tu és o Senhor, Jesus. Nós declaramos o teu senhorio sobre as famílias. Quantas famílias com estruturas disfuncionais, vivendo situações, realidades tão dolorosas, tão angustiantes. Nós pedimos agora, Senhor, pelas famílias, que o sangue de Jesus que jorrou do alto da cruz recaia agora sobre a sua família. Peça o sangue de Jesus. Jesus comprou a sua família com o sangue dele, com o seu preciosíssimo sangue.
Lava, Senhor, as nossas famílias com o teu sangue, Jesus. Peça a Jesus qual a realidade da sua vida. Peça a Jesus que os nós da sua vida, que o sangue de Jesus dissolva os nós da sua vida, da sua existência. Nós clamamos, Senhor, o poder do teu sangue redentor. Suplicamos, Senhor, lava-nos, purifica-nos com teu sangue, Senhor. Coloque-se agora aos pés da cruz de Cristo e olhe para Jesus, que venceu a morte na cruz, que venceu o mal, que venceu o demônio, e que vence, que continua a vencer. Diga: Senhor, vence na minha vida, Senhor, todos os males. Vence na minha família, Senhor, todos os males. Vence, Senhor, nos meus sentimentos. Peça ao Senhor: vence, Senhor. Vence nas minhas emoções desordenadas. Peça ao Senhor que vença. Peça ao Senhor que seja vencedor na sua sexualidade, nos seus afetos. Peça ao Senhor que vença nos seus relacionamentos. Quantos relacionamentos feridos, desencontrados entre o esposo e a esposa, entre amigos, entre os membros da família que não conversam, que não se falam há anos, que são inimigos. Isso não existe. Clame agora o sangue de Jesus. Sim, Senhor, pelo poder do teu sangue, por suas santas chagas, Senhor, que aqueles que estão com o coração fechado, o coração endurecido, os que não querem se reconciliar contigo, Senhor, e apresente ao Senhor os membros da sua família. Eu não sei se na sua família tem alguém que está longe do Senhor, que se enveredou por caminhos terríveis. Peça agora por essa pessoa. Diga: Senhor, onde quer que esta pessoa esteja agora, faz cair o teu sangue sobre ela, Senhor, o teu sangue redentor. Cura, Senhor, liberta, restaura, renova. Nós clamamos o sangue de Jesus sobre todos os ouvintes da Rádio Canção Nova, aqueles que estão nos acompanhando agora pela rádio. Clamamos o sangue de Jesus por aqueles que nos acompanham por todo o sistema Canção Nova de comunicação. As pessoas que estão abatidas, sem esperança, pedimos o sangue de Jesus sobre elas. As pessoas que hoje acordaram com ideação suicida, querendo tirar a própria vida, não tem mais razão para viver. Nós clamamos o sangue de Jesus e declaramos que o sangue de Jesus tem poder para nos curar, para nos libertar, para nos renovar. Sangue de Jesus cura-nos. Sangue de Jesus salva-nos. Sangue de Jesus liberta-nos. Abra as portas da sua casa e diga: Jesus, inunda a minha casa com o teu sangue, Jesus. Lava de todo pecado, toda impureza, de todas as mazelas. Peça a Jesus que lave as paredes da sua casa, que lave a estrutura física da sua casa com o sangue dele, mas também a estrutura psíquica, existencial, que tudo seja inundado pelo sangue de Jesus, e que todo mal seja banido da sua vida, da sua família, do seu matrimônio, da vida dos seus filhos, pelo poder do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. O Salvador, o Libertador, incomparável, é o nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador,
proclamando esse nome. Vai agora, colocando este poderoso nome como Senhor e Rei de tudo que estás vivendo, sem temor, sem medo, como quem diz: eu sou filho de uma pessoa muito importante, por isso eu consigo, por o auxílio daqueles que são meus pais, resolver essa situação, alcançar uma solução. Como filho de um médico, pode pedir ajuda ao seu pai para a enfermidade de alguém que ele está querendo ajudar. Como filho de alguém que tem recursos, poder financeiro, pode ajudar uma pessoa que ele quer ajudar. Diga agora, pelo poderoso nome de Jesus: eu quero, Senhor, confiar em vós, confiar no poder da tua graça, confiar no senhorio do teu poderoso nome sobre a minha vida, sobre a minha família. Você que tem enfrentado tantas tribulações para sair desta vida de pecado e voltar à graça de Deus, proclama o poderoso nome de Jesus agora sobre esse relacionamento que está te afastando de Deus, para que se resolva. Meu filho, você que tem enfrentado esse vício por tanto tempo, porque servindo ao mundo este vício te aprisionou, proclama o poderoso nome de Jesus para que sejas liberto e em Jesus encontre a tua libertação. Procure a graça de Deus na adoração, na oração, para que logo possas ir aos sacramentos. Proclama o poderoso nome de Jesus na tua família. Neste instante, você que recebeu a triste constatação do adultério e você está afligida de tal forma que você já está fazendo cálculos da sua vida separada, eu quero proclamar o poderoso nome de Jesus sobre a sua família. E esse adultério não vai destruir a sua casa. Deus está te dando a graça de lutar pelo seu matrimônio nesse instante. Confie no poderoso nome de Jesus. Vá proclamando este nome sobre a sua família. Você que há muito não vai à casa de Deus, à igreja, proclama agora o poderoso nome de Jesus. Longe de Deus, o teu coração está cheio de angústias, vícios, dificuldades. Proclama o poderoso nome de Jesus e já vai percebendo que o teu coração está recebendo novamente a graça de Deus e a luz que liberta de todo mal. Jesus, da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Declare: Jesus, Jesus.
Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus não é apenas... Jesus não é um líder na nossa vida, só um líder religioso, um líder político, não. Jesus é o nosso Senhor. Tem 1 milhão de líderes por aí, se levantando cada vez mais, e um monte de gente ingênua seguindo, um monte de gente descabeçada. Jesus é o Senhor, aquele que nos guia, que guia a sua vida, que nos guia ao porto seguro. Se até então você está seguindo a líderes nada a ver, o momento da escolha é agora. É deixar essas lideranças que levam você para caminhos errôneos e tomar uma firme decisão de seguir a Jesus Cristo. Coloque-se como discípulo de Jesus. Queira daqui para frente seguir ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Quando o povo de Deus saiu do Egito, chegou um momento que Josué disse ao povo: a quem quereis servir? Josué foi bem radical. A quem quereis servir? Porque quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Esse é o momento da decisão, gente. A quem você quer servir? A quem? Você que é pai de família. Você que é mãe de família. Você quer colocar a sua família sob a autoridade de quem? Do Senhor? Ou do mundo? Das coisas passageiras que não têm valor em si mesmo? Prepare o seu coração. Coloque-se sob a realidade do senhorio de Jesus. É Ele que vem ao nosso encontro. A iniciativa é dele. O Senhor não cansa nem se cansa de bater na porta do seu coração e dizer: eu quero entrar. O próprio Senhor, Ele que diz: vinde a mim. Chegando o nosso Senhor, vamos aplaudi-lo? Jesus sacramentado, Jesus vivo e ressuscitado no Santíssimo Sacramento do altar. Jesus, entronizemos o Senhor na nossa vida. Da minha vida Ele é o Senhor, da minha casa Ele é o Senhor, da minha família Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor.
Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus, incomparável. É o nome de Jesus. Escolher um Senhor a servir parte de um conhecimento, de um reconhecimento do poder daquele a qual eu quero servir. Ninguém quer servir a um igual a Ele, ou pior ainda, um inferior a Ele. Nós queremos servir aqueles que estão acima de nós. Nós queremos estar sob a autoridade de alguém que tem sabedoria, conhecimento, força para nos ensinar, para nos levar, para nos conduzir. E eu quero te apresentar nesta manhã o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Senhor de tudo o que existe, o nosso Salvador, o nosso Redentor, este Deus que nos envia o Paráclito, o auxílio, a graça, o poder do Espírito Santo, está diante de nós. Não estamos te chamando, te convidando, te induzindo a servir a alguém ou alguma coisa fútil, que não há completude ou sentido pleno, mas ao Senhor, a Deus Todo-Poderoso. Diante de ti está o Senhor neste momento. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação da Canção Nova, que você pode ver por esta imagem da televisão, da internet, Jesus. Olhe para Ele agora, se é possível. Você que nos acompanha pelos meios da rádio, está nos ouvindo, ou mesmo na internet, só pode ouvir. Acompanhe agora com o seu coração esta presença do Senhor. É este Senhor que devemos servir, a nenhum outro. É este Senhor que devemos seguir, a nenhum outro. É esse Senhor que cura, restaura, renova a nossa vida, e nenhum outro. Diante de Jesus agora, contemple a sua face, em seu corpo, sangue, alma e divindade presente na Eucaristia. Eis a vida da igreja. Eis aquele que sustentou a vida de Santo Antônio, este santo, que é o santo mais popular do mundo, que foi um santo de um grande amor eucarístico. Também diante de nós está Jesus na Eucaristia, em seu corpo, sangue, alma e divindade, aquele que sustentou Santa Margarida Alacoque, a vidente do Sagrado Coração, que viveremos na última sexta-feira deste mês. Diante de nós está o Senhor que sustentou Dom Bosco, São Francisco de Sales, São Felipe Neri, o Padre Jonas, enfim, tantos santos, homens de Deus, está diante de nós. O teu Senhor, meu filho, minha filha, contempla esta face agora, do teu Senhor, Deus Todo-Poderoso, e neste momento de adoração, entrega a Ele. Se te ajuda, faz esse ato profético, estende as mãos para Ele. Tenha agora uma atitude. No Império Romano,
quando um grande general ou mesmo um imperador vinha de uma batalha, vencendo, eles entravam em Roma em triunfo, e fazia-se ali aquilo que os pagãos chamavam de adoração, que era lançar beijos em direção àquele que entrava em grande honra. E muitas vezes nós adoramos o Senhor sem nenhum gesto externo. Eu sei, às vezes parece até coisa de principiante, não é isso? Não, eu já tenho uma adoração evoluída, eu adoro o Senhor, o meu coração está em chamas diante do Senhor. Mas eu quero te chamar a esse gesto simples, singelo, de adoração. Lance agora beijos para o Senhor, toque os seus lábios e estenda as suas mãos para o Senhor. Parece uma coisa até jocosa, que não tem um grande sentido de adoração, mas tem sentido sim. Lance as suas mãos, o seu carinho, o seu amor na presença do Senhor, com devoção, piedade. Um dos dons do Espírito Santo, vivemos há pouco, Pentecostes, a piedade. Estende as mãos para o Senhor, coloca diante dele a tua vida com confiança, sem reserva, sem medo. Você, minha filha, que sofre há tantos anos por este trauma de abuso sexual, coloca isso diante do Senhor agora. Eu peço a Deus a graça de uma libertação neste trauma que te arrasta por tantos anos, cabisbaixa, numa baixa autoestima, numa opressão demoníaca. Eu coloco até agora diante de Deus uma timidez que é fruto da ação do demônio. Você não é culpada, você é vítima. Ser liberta no poderoso nome do Senhor, neste instante. Minha filha, vá ao confessionário, diga isso a um sacerdote, que há tantos anos você carrega nessa escuridão, nesta opressão. Se liberta no poderoso nome do Senhor. Proclama agora, meu filho, você que serviu a deuses do mundo, me perdoe dizer isso, em ocultismo, me perdoe dizer, não é conivente à fé católica. Como padre católico eu proclamo a você, meu filho católico, não é conivente à fé da igreja, à maçonaria, não é. Coloca agora o Senhor como teu Senhor, e não o ocultismo. Você que foi a lugares que invocam deuses estranhos, terreiros, tambores, invocações de deuses que prometem soluções fáceis e imediatas, e às vezes até enganaram você com manifestações passageiras. Você teve aquilo que buscava de maneira imediata, mas hoje a tua vida está no lixo. Ergue-te agora diante do poderoso Senhor de tua vida, e Ele te liberta deste mal. O perdão de Deus já te é concedido neste instante. Só conclua diante de um sacerdote no confessionário. Só dê matéria, porque o perdão já te alcançou, o teu coração já está livre no poderoso nome do Senhor. Sinta essa libertação. Meu irmão sacerdote, você se enveredou por realidades espirituais estranhas. Volte, meu irmão, porque és sacerdote, o demônio te odeia. Por isso fosse subjugado nesta falta de fé. Recobra agora a tua fé no poderoso nome do Senhor. E todos vós que servis a deuses estranhos, no poderoso nome do Senhor, ser liberto. Se liberta agora. Eu quero te proclamar a você, minha filha. Todas as vezes que você tenta se afastar dessa religião estranha, vem uma dor de cabeça insuportável. No poderoso nome de Jesus, se liberta dessa falsa enfermidade. Não mais te atormentará esta dor de cabeça insuportável. É uma falsa enfermidade, fruto das investidas do demônio contra a tua salvação.
Servir ao Senhor e nenhum outro terá força sobre a tua vida. Servir ao Senhor e nunca mais volte a esse prostíbulo. Servir ao Senhor e ser liberto deste investir do demônio sobre a tua sexualidade. Você que é um homem casado e tem buscado prostituição, ser liberto no poderoso nome do Senhor. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Jesus é o Senhor, o Salvador, o Libertador, incomparável. É o nome de Jesus. Você que há muito tempo não dorme, porque a sua criança não consegue dormir, chora o tempo todo. Consagre agora o seu filho ao coração eucarístico de Jesus. Introduza este bebê na chaga do coração de Jesus, para que ele descanse, seja curado dentro da chaga do coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Entregue a Jesus agora cada membro da sua família. Vai dizendo o nome de cada um deles e vai declarando: Jesus, da vida desse meu filho, Tu és o Senhor. Tantos membros da nossa família distantes de Deus, peça a Deus agora a graça deles voltá-los, deles viverem sob o senhorio de Jesus, da sua família viver sob o senhorio de Jesus. Os seus familiares, eu quero apresentar a Jesus os meus familiares paternos e maternos, que todos eles, Senhor, neste momento sejam alcançados pela força desta oração, que eles sejam despertos, Senhor, para um amor preferencial pelo Senhor, para não negarem o Teu senhorio exclusivo na vida deles, mas assumirem o Teu senhorio exclusivo. Tu és o Senhor, Jesus. E eu estava pensando, antes de vir para cá, estava me arrumando e rezando. E eu fui lembrando das minhas duas sobrinhas. E eu fui dizendo assim: Senhor, a herança, falei, a nossa família tem uma herança imensa, uma grande herança. Falei, e essa herança precisa ficar para minhas sobrinhas. É uma herança espiritual. Às vezes nos preocupamos, e eu não sou contra a gente ter herança, tá, gente? De forma alguma. Eu não sou contra as pessoas terem dinheiro, nada disso. Eu estou dizendo de outra coisa. Às vezes as pessoas se preocupam de dar para os filhos boas roupas, e não estou dizendo que você não deve dar. Boas coisas, tudo de ponta. Mas se esquece de dar Deus para os filhos, de desde pequeno ensinar os filhos a viverem sob o senhorio de Jesus, desde pequeno submetê-los ao senhorio de Jesus, ensiná-los a andar na presença do Senhor. Peça essa graça. Diga: Senhor, que esse filho meu seja um adorador do Deus vivo e verdadeiro, e todas as outras coisas virão por acréscimo. Onde quer que agora tenha um filho seu, diga: Senhor, concede a ele a graça de ser um adorador do Deus vivo e verdadeiro, do único e verdadeiro Deus. Peça esta graça a nosso Senhor.
Peça ao Senhor a graça da sua família. Toda a sua família, sem exceção de ninguém. Porque ninguém pode ficar para trás. Ninguém pode se perder. Peça a graça da sua família ser uma família adoradora. Uma família que se dobra diante de Jesus sacramentado. Uma família que tem Jesus como único e verdadeiro Deus. Como único Senhor. Peça essa graça. Você que nos acompanha pela rádio. Peça a Jesus a graça da sua família ser uma família adoradora. Do Deus vivo. Que toda a sua família agora seja batizada no Espírito Santo. Nós estamos diante daquele que batiza no Espírito Santo. Peça, Senhor, faz cair o Espírito Santo sobre a minha família, sobre cada membro da sua família. O Espírito Santo é um santo remédio para todas as coisas. Não tem contraindicação. Não tem efeitos colaterais. Peça o Espírito Santo. Peça a Jesus, Senhor, batiza os meus no Espírito Santo. Senhor, batiza toda a minha família no Espírito Santo. Peça pelos seus netos, todas as pessoas que fazem parte da sua família, do seu entorno, os seus amigos, os seus inimigos, os agregados da sua família. Quantas pessoas fazem parte da nossa família? Quantas pessoas que o Senhor aproxima da nossa família ao longo da vida e parece que são membros da família e de fato são. Peça ao Senhor o Espírito Santo. Que o Espírito Santo se derrame agora sobre todas as pessoas que estão com o coração endurecido. Que o Espírito Santo seja derramado sobre a vida de todas as pessoas que se encontram nos presídios. Todos os presidiários, batiza-os no Espírito Santo, Senhor. Batiza no Espírito Santo as pessoas que agora estão nas UTIs, estão nos hospitais. Batiza-os no Espírito Santo, Senhor. Batiza no Espírito Santo os nossos governantes, os governantes da nossa nação e de todas as nações. Batiza-os no Espírito Santo, Senhor. Tudo está submetido ao Senhor. Tudo está submetido ao senhorio de Jesus. Tudo porque Ele é o Senhor. Batiza no Espírito Santo, Senhor, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos. Batiza no Espírito Santo, Senhor, tantos predadores que nós olhamos às vezes com indignação, que tem preferência pelas criancinhas, Senhor, são teus também. Batiza-os no Espírito Santo, Senhor. Faz o teu Espírito cair, Senhor, sobre todas as pessoas que nos acompanham nesta hora pelo sistema Canção Nova de comunicação. Nós pedimos, Senhor, uma porção dobrada do Espírito Santo sobre a Canção Nova, sobre todos os membros da Canção Nova, com toda força, sobre o sistema Canção Nova de comunicação, sobre todas as nossas estruturas, Senhor. Batiza-nos no Espírito Santo. A partir do nosso presidente, que o teu Espírito Santo, Senhor, adentre todas as realidades da Canção Nova. Sim, Senhor, nós queremos e nos colocamos à sua disposição, porque somos teus, e porque somos teus, Senhor, não queremos viver longe da sua presença. Onde você está agora? Onde você está? O Senhor Jesus diz para você: vinde a mim, vinde. O Senhor está a te chamar, vinde. Você que há anos não confessa, você que há anos não comunga, que até vai à casa de Deus, até vai à Santa Missa, mas não comunga, não confessa, não busca, não vive os sacramentos. O Senhor está a dizer: vinde. Agora é a hora da graça, meu irmão. Agora é a hora da graça. Não sabemos quanto tempo mais temos de vida. É hoje.
Jesus. A decisão é agora, o momento da decisão é agora. Não precisa sentir medo de se decidir pelo Senhor, não. Porque o Senhor abençoa a sua decisão. E Ele fortalece a sua decisão, fortalece a sua vida. Não é pelas suas forças que você vai seguir o Cristo. Mas a graça de Deus nos predispõe. Amém. A graça de Deus vem em nosso auxílio. Amém. Vem auxílio da nossa pobreza. Vem auxílio da nossa fraqueza. Peça ao Senhor, Senhor, dá-me graças especiais. Se as graças habituais não estão sendo suficientes para a sua vida, para este momento da sua vida, peça ao Senhor graças especiais. E o Senhor há de lhe conceder essas graças especiais. Amém. Com humildade, com confiança, derrame o seu coração na presença do Senhor. Não queira outra coisa a não ser o Senhor. Não queira. Eu quero neste momento te convocar, pai e mãe. Você tem autoridade espiritual sobre o teu filho. Dá a ele agora esta herança poderosa. Muito mais do que recursos, do que bens, do que você possa dar ao seu filho é o bem espiritual. Consagra este filho agora. Abençoa esse filho. Proclama na vida dele que ele será adorador, que ela será adoradora do Deus único e verdadeiro, do Senhor Deus Todo-Poderoso. Você, filho, proclama sobre a vida do teu pai que ele será adorador do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos senhores, que ele será liberto de todo o mal. Mãe, proclama agora sobre a vida dos teus filhos, o teu esposo, este bem, esta graça, essa força espiritual. Predispõe à graça de Deus os sacramentais. A bênção é um sacramental. Abençoe agora esta pessoa que Deus te deu autoridade sobre ela, como pai, como mãe, como filho. E eu quero neste momento abençoar cada um dos que se colocam na presença do Senhor. Essa bênção que receberemos do Santíssimo alcançará todos aqueles que clamam e imploram de Deus esse auxílio por meio de sua bênção. Cantemos. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador, ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhe destes o pão. Que contém todo o sabor. Oremos. Senhor Jesus Cristo, nesse admirável sacramento, nos deixais o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, para que possamos colher continuamente os frutos da redenção. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo, Amém. nesta bênção, pai, mãe, com autoridade, coloque seu filho, sua filha, seu esposo, todas as pessoas da sua família. Você, filho, rezando pelo pai e pela mãe também. E eu coloco cada um que recorre às orações da Canção Nova e toda a Canção Nova.
E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu